professor do curso de Relações Internacionais da ESPM, Fábio Andrade. Professor, muito obrigada por nos atender nessa manhã de sábado. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, Débora. Professor, vamos falar sobre a origem de tudo isso? Para quem não está acompanhando, que medida provisória é essa? Por que é que ela está sendo discutida agora? E por que é que o resultado surpreende tanto o governo Lula? Bom, essa foi a primeira medida provisória editada durante o governo Lula. É uma medida provisória que mexe, alterou a estrutura dos ministérios em Brasília, tal qual foi desenhado pelo presidente, pelo partido pela frente partidária que ganharam as eleições, que ganhou as eleições. E ela não só ampliava o número de ministérios, como por criar novos ministérios, como o Ministério dos Povos Originários, mas também dava da redistribuição de funcionários e de atribuições do Ministério. Toda medida provisória tem um prazo de validade. O prazo de validade dessa medida provisória é dia 1º de junho, portanto, ele precisaria passar pelo Congresso para ter a validação estendida. Caso até dia 1º de junho não fosse aprovada, essa medida expiraria, e isso implicaria, objetivamente, para os nossos ouvintes e telespectadores entenderem, e o governo Lula tem que operar com a mesma estrutura ministerial pelo governo Jair Bolsonaro. Em que pese as pessoas poderem pensar, olha, mas a gente poderia ter uma estrutura que valesse para qualquer governo, ainda que essa é uma ideia que possa ser discutida e possa ser uma ideia boa. Fato é que as atribuições podem e devem, até para atender, digamos, as demandas representadas, dos eleitores representadas na escolha, devem ter algumas mudanças, né? E o fato é que o novo governo, nas atribuições, atribuiu mais poder ao Ministério do Meio Ambiente, né, um poder que tinha sido retirado no governo anterior, e centralizou mais poder na questão do novo Ministério dos Povos Originários para a demarcação de terras indígenas. Inclusive foram feitas novas demarcações, coisa que não ocorria há muito tempo, né, logo nos primeiros 6 meses de governo. Então, é disso que a gente está falando. A questão se surpreende o governo, acredito que surpreende pelo momento, não pela configuração, mas surpreende pelo momento. Antes o governo tinha aprovado o novo arcabouço fiscal com uma votação bastante confortável, né? Então eu diria que para a gente começar é o seguinte: a não aprovação dessa medida mostra que, de fato, pelo lado, digamos assim, teórico, mas que poderia ser positivo com alguns custos, a gente tem separação de poderes no Brasil, né? Então a gente tem um executivo, a gente tem um legislativo e a gente tem um judiciário que trabalham de forma relativamente independente. E isso é bom porque garante que um poder não interfira significativamente no outro, né? Esse é o lado bom da história. O lado ruim: se a gente está pensando em produção de políticas públicas, ou mesmo forma de um governo conseguir executar os seus projetos, isso pode ser um problema, porque basicamente pode acontecer o que nós estamos discutindo aqui. O governo reestrutura os ministérios para executar as políticas públicas tal qual ele acredita que ele precisa ser feito e está respaldado em votos, e o Congresso, basicamente, por ter conseguido atribuir mais poder, vai lá e altera significativamente as configurações desejadas pelo Executivo para mostrar que tem poder também. Objetivamente, Carla e Débora, eu acredito que isso tenha muito a ver com o que aconteceu no último governo, sobretudo com o pós-advento do orçamento do relator, ou como ficou chamado pela imprensa, orçamento secreto, que basicamente ampliou significativamente o poder não só do Congresso, mas dos deputados em especial.
Quando o STF vai lá e reverte essas medidas, é como se o STF basicamente tem algum limite à atuação do legislativo, sobretudo na obtenção de recursos. E aí o legislativo, como, digamos assim, um contragolpe, acaba dificultando a aprovação de projetos do executivo para ter maior poder de barganha, negociação na hora de conseguir acessar o orçamento e conseguir executar obras para as bases, conseguir dar respostas eleitorais. Eu diria que, para começar, são esses pontos. E a gente pode conversar mais sobre pontos específicos que vocês desejarem. Ô, professor, na prática, o que é que está em jogo, né? Essas mudanças, elas podem interferir ou impedir o governo de manter uma agenda ambiental como prioridade? Porque depois das mudanças aprovadas para o Ministério do Meio Ambiente, a Marina Silva se pronunciou, chegou a falar em erro estratégico que traria prejuízos à agricultura. Então, quando a gente observa essa retirada, por exemplo, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico do Ministério do Meio Ambiente, ou essa retirada da demarcação das terras indígenas da competência do Ministério dos Povos Indígenas, colocando sob a responsabilidade do Ministério da Justiça, o que está em jogo com toda a prática? Bom, o que está em jogo é, de fato, como você destacou, o governo, o Poder Executivo perder o controle da sua execução de políticas ambientais, das políticas ambientais, em prol de executar políticas ambientais que são mais alinhadas com os projetos do legislativo, né? E aí pode até parecer partiditarismo, mas não é só uma constatação. Causa estranheza, basicamente, especificamente algumas alterações que deixam fazem com que o governo tenha que trabalhar sobre os moldes ou estruturas pensadas do governo anterior. Então, dá para bem pensar que, basicamente, a oposição, né, quer que, basicamente, o governo eleito trabalhe com a agenda do governo anterior, e isso não faz o menor sentido, né? Então, objetivamente, sim, pode limitar significativamente a linha de atuação não só do Ministério do Meio Ambiente, mas das políticas ambientais e das políticas de demarcação indígenas, objetivamente, né? E tem uma disputa, Carla e Débora, porque na mesma medida em que a ministra Marina Silva colocou o seu descontentamento, o ministro não é infraestrutura, o Alexandre Silveira, do PSD, ministro, falou que é assim mesmo, que é preciso pensar em desenvolvimento econômico e vamos que vamos, né? Então também tem, de certa forma, não só uma disputa no governo, mas eu diria mais do que no governo, uma disputa que é reflexo de parte de entendimento da sociedade civil. Acredita que política ambiental é freio, política de respeito aos povos tradicionais é freio ao desenvolvimento, ao crescimento e desenvolvimento econômico. Nada mais equivocado, tá? Mas sim, é um freio. Tem como corrigir? Aí já partindo para uma segunda dimensão. Você não me perguntou, mas posso antecipar. Não, mas a gente já está pensando nisso, porque a gente teve aqui a fala justamente, né, de grandes nomes do partido dizendo, olha, a gente quer retomar pontos originais dessa medida provisória. Corrigir seria no sentido de resgatar o texto ou pensar em outras políticas, professor? Vamos lá, tem duas possibilidades. A depender do engajamento da equipe de articulação política, Rui Costa e Alexandre Padilha, é possível, e líder de governo, tanto na Câmara quanto no Senado, fazer um trabalho de alguns pontos caírem, sobretudo esses que alteram, desconfiguram a estrutura pensada pelo governo federal. Então é possível fazer isso. Vai demandar muita articulação política. E aí, desculpa, assim, a gente tem lá, na ciência política, desde a redemocratização, o termo presidencialismo de coalizão. Ele vem perdendo, não força, mas ele vem sendo ressignificado nos últimos 4 anos, né?
que seria basicamente como o legislativo participa da produção de políticas públicas, a gente está cada vez mais reconfigurado para pensar o seguinte: o legislativo quer orçamento para ele executar as políticas públicas do jeito dele, sem certa coordenação, sem qualquer outra coisa. Então, essa maior negociação demandaria não só a atuação desses atores, Alexandre Padilha, Rui Costa, Secretaria-Geral da Presidência, mas também demandaria o governo conseguir mais espaço orçamentário para diferentes representações partidárias. Então, essa é uma estratégia possível. A outra estratégia possível, que não é desejável, porque implicaria uma derrota para o governo, implicaria que basicamente vai passar esse texto, tira atribuições do Ministério do Meio Ambiente formalmente, é o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, trabalhar mais articulado com o Ministério da Gestão, e o Ministério de Povos Originários trabalhar de maneira mais articulada com o Ministério da Justiça, que foram basicamente para onde foram atribuições muito importantes e que geram um impacto significativo, seja na política de demarcação de terras indígenas, seja na política ambiental. Essa saída da coordenação, ela não é por coordenação, ela é menos desejável porque não só basicamente conseguir trabalhar essa coordenação interministerial, ainda que não seja impossível, mas sobretudo porque ela mostraria para a sociedade e para o Congresso uma derrota do governo e uma falha na articulação do governo, ou uma não capacidade de resolver um problema por parte da articulação do governo. E aí isso implicaria em, apesar de a gente estar falando em distribuição de poderes, o legislativo de fato se consolidar como um poder que consegue limitar o que o executivo gostaria de fazer. E aí, basicamente, está falando, e se tem mais poder, conseguir colocar para o governo e travar ainda mais a pauta governamental. Mas, no fim do dia, a gente está nesse velho debate entre concepção de desenvolvimento econômico antiga, que acredita que políticas ambientais e, sobretudo, endurecimento e licenciamento ambiental é freio para o meio ambiente, e uma outra visão que está bem antenada com que, não o gosto de quem vos fala, mas bem antenada com as demandas colocadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, demanda da União Europeia, que são demandas no seguinte sentido: os negócios, sobretudo para serem mais internacionalizados, eles precisam respeitar políticas ambientais mínimas, é preciso ter garantia e rastreabilidade do que está sendo feito, não gera impactos ambientais significativos. E aí, num momento como esse, em que há demanda da OCDE, da União Europeia, para que sejam feitas essas medidas, a Câmara dos Deputados, com todo respeito, que também é composta por gente que foi eleita, vai lá, atropela o governo, basicamente coloca as suas vontades para atender, também é composta por gente que foi eleita, vai lá, atropela o governo, basicamente coloca as suas vontades para atender, também é composto por gente que foi eleita, vai lá, atropela o governo, basicamente coloca as suas vontades para atender, também é composto por gente que foi eleita, vai lá, atropela o governo, basicamente coloca as suas vontades para atender, também é composto por gente que foi eleita, vai lá, atropela o governo, basicamente coloca as suas vontades para atender, também é composto por gente que foi eleita, vai lá, atropela o governo, basicamente coloca as suas vontades para atender, também é composto por gente que foi eleita, vai lá, atropela o governo, basicamente coloca as suas vontades para atender, também é composto por gente que foi eleita, vai lá, atropela o governo, basicamente coloca as suas vontades para atender. Ganhar, ele vai ser muito embarreirado pelo Congresso Nacional. Ganhar, ele vai ser muito embarreirado pelo Congresso Nacional. Ganhar, ele vai ser muito embarreirado pelo Congresso Nacional. Ele vai enfrentar muitas dificuldades, até porque a gente teve também a eleição de um Congresso muito menos progressista do que ele vai enfrentar muitas dificuldades, até porque a gente teve também a eleição de um Congresso muito menos progressista do que o Executivo, pelo menos se vende, né? Então a gente tem essa primeira queda de braço
e que representou, obviamente, né, derrota para o governo nesse sentido da sustentabilidade. O executivo, pelo menos, se vende, né? Então a gente tem essa primeira queda de braço e que representou, obviamente, né, derrota para o governo nesse sentido da sustentabilidade. É uma queda de braço, isso é cansativo até para a gente, né, professor? E eu pergunto para o senhor, a gente está ainda no começo desse governo, serão 4 anos disso? É uma queda de braço, isso é cansativo até para a gente, né, professor? E eu pergunto para o senhor, a gente está ainda no começo desse governo, serão 4 anos disso, de quedas de braços sucessivas? Vamos lá, vou tentar ser otimista, vamos colocar 2 sim. Enquanto a gente tiver... De quedas de braços sucessivas? Vamos lá, vou tentar ser otimista. Vamos colocar 2 sim. Enquanto a gente tiver do Arthur Lira, que... e aí não é personalismo, tá? Vamos entender. Vou tentar ser curto. Basicamente, o presidente da Assembleia nos últimos 2 anos ganhou poder. Ponto. Tá? E no caso é o Arthur Lira. Ele foi reeleito. Ele ganhou poder. Quando eu digo que ganhou poder, é o seguinte: ele começou a, de fato, conseguiu trazer para o legislativo a questão de produção de políticas públicas. Ponto. Basicamente, ele não vai abrir, seja esse enquanto estivermos com esse mesmo presidente, a ideia é que não haja abertura de espaço para diminuir esse. No meio do mandato, tem as eleições para a presidência da Câmara de novo. O que os dados históricos nos mostram que são eleições muito... no meio do mandato, tem as eleições para a presidência da Câmara de novo. O que os dados históricos nos mostram que são eleições muito personalistas. É difícil um grupo se manter no poder durante muito tempo. Eu estou querendo dizer com isso? Provavelmente o Arthur Lira, até por ser uma figura de presidente que acumulou poder e que é personalista forte, não vai fazer um sucessor que vai querer trabalhar da mesma maneira com ele, que ele. Então, tem uma possibilidade de nas eleições da presidência da Câmara, nos próximos, daqui no meio do ano, o governo conseguir colocar uma liderança forte, mas que esteja mais alinhada à agenda do governo federal. Aí a gente pode ter um destravamento, Carla e Débora. Só que esse é o lado, digamos assim, ou é a aposta relativamente otimista, e eu acredito que é a aposta que o Círculo Palaciano está fazendo. Agora, tem uma outra possibilidade, a gente colocar uma figura, o Congresso ter gostado de ter acumulado poder e colocar uma figura que seja, talvez, que trabalhe o poder de forma mais dura ainda do que o atual presidente. E aí, sim, 4 anos de uma briga ou uma dificuldade muito grande do governo em colocar a sua agenda. Ele só vai conseguir colocar temas que seriam de interesses mais gerais, como foi a questão do arcabouço fiscal, com mudanças que tornaram a regra muito mais a cara do Congresso do que a cara do próprio governo, com mudanças como a própria questão da reforma tributária, porque basicamente precisa se mudar. Mas então minha aposta seria o seguinte: daqui 2 anos, quando tivermos, daqui 1 ano e pouco, na verdade, no meio do mandato, quando tivermos para a presidência da Câmara e presidência do Senado, vai ser um momento crucial para averiguar quem serão os eleitos e qual a proximidade desses eleitos com a agenda de governo. É a possibilidade de mudança. Caso contrário, basicamente a gente deve sim ver 4 anos de muita tensão entre o governo federal querendo colocar a sua agenda e tendo essa agenda alterada quando passa pelo Congresso.